Bom dia, na paz do Senhor, mais uma vez na presença do Senhor, para trazer o nosso café com Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, do 22, Gênesis 25, do 22 até o 28. Diz assim a palavra do Senhor. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então nós vemos aqui uma família, né? E a sua esposa grávida de gêmeos, e eles lutavam no ventre dela, e ela não estava entendendo nada. Então ela foi perguntar para Deus, Deus disse: tem 2 nações. Mas o que eu quero te mostrar aqui nesse texto? É que as promessas de Deus, elas são... elas não precisam de ajuda para serem cumpridas. E nós vemos aqui que nasceram os 2 filhos. Primeiro nasceu Esaú e Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Só que no versículo anterior, Deus disse, no versículo 23, que o menor dominaria sobre o maior. Então, ou seja, Jacó seria maior que Esaú. Mas o que aconteceu ao longo da história? Jacó, com sua mãe, fez uma trapaça com Esaú para que Esaú vendesse sua primogenitura para Jacó. Mas Jacó não precisava da primogenitura para poder ser maior que Esaú, porque Deus já havia feito a promessa para sua mãe que ele dominaria sobre o maior, que seria Esaú. Que como Jacó nasceu depois de Esaú, ele era considerado como menor. Mas Deus já havia falado para sua mãe que ele dominaria sobre o maior. Mas aí armaram essa trapaça, e com essa trapaça, Jacó sofreu penalidades difíceis. Ele teve que fugir do seu irmão, porque seu irmão havia prometido que o mataria assim que seu pai morresse. E Jacó, com medo de Esaú, teve que fugir, e a sua mãe mandou que ele fosse para a casa do seu irmão, que seria o tio de Jacó, Labão, para fugir de Esaú. Então, muitas vezes, Deus nos dá promessas e nós ficamos querendo ajudar Deus a realizar a promessa. Ele não precisa. Jacó não precisava disso, mas precipitou, porque não sei se não confiava em Deus ou não acreditou na promessa. Então ele comprou, né,
a primogenitura do seu irmão. Ele enganou Esaú com o prato de lentilha, e seu irmão vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas aí o que eu vejo? Os dois erraram. Primeiro, o outro não valorizou a sua primogenitura. Porque, imagina, trocar por um prato de comida? Quer dizer, ele não valorizava a sua primogenitura, ou pensou que Jacó não iria cobrar no futuro esse direito de primogenitura. Só que ele Jacó precipitou, juntamente com a sua mãe, armaram uma para que seu pai o abençoasse com a bênção que era de Esaú. A bênção era de Esaú e Jacó a recebeu. Só que tudo uma trapaça, só que tudo uma artimanha, né? Então, Jacó sofreu muito. Jacó teve que viajar quilômetros e quilômetros para ir para a casa do seu tio. Foi enganado pelo seu tio, trabalhou para o seu tio não sei quantos anos por Raquel, para casar com a prima, né, com a filha do seu tio. E no dia do casamento, o seu tio deu a irmã mais velha para ele, porque era os costumes daquela época, a irmã mais velha teria que casar primeiro. Então o pai trapaceou e enganou Jacó, dando a sua filha mais velha. E depois ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel, que era a que ele queria. Então, muitas vezes nós nos precipitamos, nós não esperamos no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, ele não precisa de ajuda nossa para cumprir as promessas dele. Nós vemos também outras histórias, né, da mesma forma que foi precipitadamente e não teve êxito. Mas aqui neste dia o Senhor fala para mim e para você: espera no Senhor, espera no tempo do Senhor, que no tempo dele, ele te dará a vitória, ele cumprirá as promessas dele na sua vida. Nós não precisamos de artimanha, nós não precisamos de ajudar a Deus, porque ele, no tempo dele, ele nos dará a vitória. Ele cumprirá as suas promessas nas nossas vidas. Vamos esperar no Senhor. Se nós não temos paciência, oremos para que Deus nos dê graça para esperar no tempo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Com esse frio, até esqueci de orar no início da nossa palavra. Mas agora nós vamos orar para terminar este café com Deus. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, por este dia maravilhoso que o Senhor concedeu aos nossos corações, Pai, por esta palavra maravilhosa, que nós possamos, Senhor, Deus, aprender a esperar no Senhor, que nós possamos, Senhor, aprender a confiar no Senhor, que no seu tempo o Senhor atenderá o desejo do nosso coração. E eu te louvo por esta palavra, Senhor, te louvo por este dia, e que esta palavra alcance corações, Senhor, abertos, corações, Senhor, receptivo desta palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a estar conosco em uma das nossas reuniões.
quarta e sexta-feira, às 20 horas, domingo às 9 horas, escola dominical, e às 19h30, o culto da família. Deus te abençoe e te guarde. Amém?